Olá, sou a doutora Cristina Teixeira e hoje quero conversar com vocês sobre o coronavírus que nos tem preocupado bastante como país. Nós estamos hoje no que eu chamo de janela de oportunidade, ou seja, agora é a hora em que nós podemos tomar medidas como país, como população, que vão ter grande impacto na evolução dessa doença no nosso país. Nós temos ainda poucos casos, mas isso não vai durar muito tempo. Ainda não existe cura, não existe uma medicação realmente comprovadamente efetiva contra o coronavírus, mas vários estudos têm mostrado que o isolamento do convívio social tem tido grande impacto na transmissão da doença. Então as pessoas ficam nas suas casas, isoladas, elas só saem para situações extremamente necessárias, como ir ao mercado ou situações de trabalho em que é essencial, e as outras pessoas ficam em casa. Então são suspensas aulas, são fechadas igrejas, escolas, shoppings, e isso tem evitado a evolução da doença. Isso por quê? Porque a transmissão do coronavírus ele é muito diferente do influenza. Antes, quando começou essa história de coronavírus, eu até achei que era exagero também. Mas quando eu comecei a ler, a pesquisar e acompanhar os casos, eu percebi que não é bem assim. A transmissão do corona ele é diferente. Ele é um vírus mais resistente e que se transmite muito mais. Ao passo que a influenza ele vai transmitir de uma pessoa para cada duas, 1,5 a 2 pessoas, o corona vai transmitir a cada 4 ou 5 pessoas. Por quê? Porque além dele ser transmitido em forma de gotícula, que é saliva, lágrima, secreção da tosse, ele também é transmitido através de aerosol, ou seja, ele fica suspenso no ar. Além disso, ele tem uma sobrevivência maior em superfícies como maçaneta, mesas, e além de também poder ser eliminado pelas fezes. Então isso faz com que no convívio social ele tenha uma propagação muito maior. E no tratamento desses doentes no hospital a gente também tem que ter um cuidado. Esses pacientes eles vão precisar ficar isolados e vão para que a doença não passe nem para outros pacientes e nem para a equipe que o assiste. A gente não precisa entrar em pânico, a gente precisa ter cuidado. Então agora é hora da gente evitar beijo, abraço, aperto de mão, embora isso seja bem gostoso, mas agora é hora de não, agora é hora da gente ter sabedoria e se recolher. E é hora da gente tomar as medidas plausíveis. Não, mas não é hora realmente de pânico. 80% das pessoas acometidas pelo coronavírus vão ter doença muito leve ou frustra, como um resfriado, como uma gripe comum. E essas pessoas, a nossa orientação é que ela fique em casa, que ela tome medicações sintomáticas, como um analgésico, de preferência um paracetamol ou dipirona, evite o ibuprofeno, embora isso não seja ainda uma recomendação formal, mas que elas fiquem em casa. Não procurem hospitais, porque isso vai sobrecarregar o sistema de saúde. Mas se você tiver sintomas como falta de ar, desconforto respiratório, febre persistentemente alta e vômitos, você deve procurar o serviço médico imediatamente e você deve se dirigir ao pronto-socorro. Não vá a consultórios ou clínicas, pois lá nós não teremos como prestar a assistência que você precisa e você ainda correrá o risco de passar a doença para outras pessoas. Se você tem sintomas leves, fique isolado em casa, se afaste do trabalho, se afaste do convívio, inclusive das outras pessoas da sua casa, fique resguardado. E isso vai ser importante. Não vá ao pronto-socorro por sintomas leves. Como eu disse, além de sobrecarregar o sistema de saúde, você ainda corre o risco de se contaminar com outros tipos de vírus. Essa doença para os jovens, ela é leve, como eu já falei, em 80% das vezes. Na criança, no adulto jovem e nos jovens e nas pessoas que não têm outras doenças, a mortalidade é baixa,
de 0,2% até no máximo 2%. Mas quem nos preocupa com o coronavírus são os idosos, ou seja, pessoas acima de 60 anos, e as pessoas portadoras de comorbidades, pressão alta, diabetes, uso de imunossupressores, por exemplo. Nessa faixa de população, a mortalidade pode chegar de 12% até 18%, o que é bastante. E essas pessoas vão precisar de cuidados intensivos muitas vezes, e muitas vezes também vão precisar de UTI e de ventilação mecânica por um tempo, algumas vezes prolongado. Então, nós precisamos evitar que esse vírus se propague de uma forma muito rápida, para que a assistência médica, assistência de saúde, possa absorver todos esses doentes e cuidar deles de uma forma adequada. Agora, nós estamos na hora da janela da oportunidade. É a hora da gente se recolher, da gente evitar o convívio social. Isso a gente precisa do apoio de toda a população, para que sejam fechadas escolas, shoppings, igrejas, cinemas, e a gente possa bloquear o alarme, a transmissão tão grande dessa doença. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente tome as melhores medidas e no momento mais acertado.